Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder e herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Gelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ali ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 pães, e outro 3 vasilhas de couro cheia de vinho. Uma vasilha. Uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Depois você dirá a Gibeá de Deus. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte tocando liras, tamboris, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e diga a você o que fazer. Quando você virou para se afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheceram viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então, o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Ele respondeu: procurar jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. E o que Samuel disse a vocês? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou ao povo de Israel ao Senhor em Mispa e disse a eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito, libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresente-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou. E o Senhor disse: ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem um homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então, todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o expôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa, em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como esse homem pode nos salvar? Desprezavam-no e não lhe trouxeram nenhum presente algum. Mas Saul ficou calado. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob condição de que eu arranque um olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre todo o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas:
Amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram, até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: Quem foi que nos perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Trazendo-nos esses homens, e nós os mataremos. Quem foi que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens, e nós mataremos. Quem duvidou de Saul, né? Saul, porém, disse: Hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei, na presença do Senhor. Ali ofereceram um sacrifício de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Samuel disse a todo o povo de Israel: Atendi a tudo o que vocês me pediram, e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Só tomei um boi ou um jumento de alguém. Ou se explorei ou oprimi alguém, ou se as mãos de alguém aceitou suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunho contra mim, na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Tu não exploraste nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: O Senhor testemunha diante de todos vocês, como também o seu ungido é hoje. Testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer nesse lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os vendeu a Ciséria, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao reino de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Balaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos, que os rodeavam, de modo que vocês vieram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: Não, escolha um rei para nós. Embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei, agora aqui está o rei que vocês escolheram. Aquele que vocês pediram, o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem com vocês. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a você, de forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver esse grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita de trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuvas, para que vocês reconheçam que fizeram que o Senhor reprova totalmente, quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. Assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: Não tenha medo, de fato vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor, sirvam a Ele fielmente de todo o coração, e considerem todas essas outras coisas que Ele tem feito por vocês. Outras coisas não. E considerem todas as grandes coisas, que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, 42 anos. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram em Jonatas, em Gibeá de Benjamim.
O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo isto. E todo Israel ouviu a notícia que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmais, a leste de Beté, Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e os poços e as cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. De Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou a Saul e foi saudá-lo. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando viu que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmais, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e o designou líder de todo o seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou aos soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmais. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi a direção de Aofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon, e a terceira em direção à região fronteiriça, de onde avista o vale de Jeboim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas eram 8 gramas de prata e 4 gramas de prata, para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança na mão, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. Glória a Deus, mais um dia da Bíblia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus.